Resiliência, êxito, fé e evangelismo. Muito bem, já estamos aqui preparadíssimos para começar esse curso maravilhoso que eu acabei de mencionar para você. E esse curso maravilhoso chamado Apocalipse, Revelações e Esperança é um curso tão importante que a partir de hoje nós vamos tentar, com base na Bíblia e pela graça de Deus, desvendar os mistérios do Apocalipse. E para desvendar os mistérios do Apocalipse, nós também temos que estudar Daniel e temos que, consequentemente, fazer uma análise em toda a Bíblia Sagrada. Você já sabe que o tema de hoje é revelação. Por que revelação? Porque a palavra Apocalipse, ela vem da língua grega e o significado dessa palavra é justamente revelação. Uma vez eu conversava com algumas pessoas e essas pessoas diziam assim: pastor, o Apocalipse é muito oculto, é muito enigmático, é muito difícil, é algo assim que a gente não consegue entender. Ou seja, esse livro é um livro fechado, é um livro selado, é um livro que parece que não é para nós. E eu explicava a essas pessoas o que eu vou dizer para você agora. O Apocalipse não é nada disso. O Apocalipse é justamente a revelação. Não é algo assim que está fechado, proibido, que está de forma assim bem secreta para ninguém entender. Ao contrário, a palavra Apocalipse já significa isso, revelação. E é sobre essa revelação que a gente está conversando no Arena de hoje. Pois é, revelação. Qual é a revelação? O que é que a Bíblia fala sobre o próprio livro do Apocalipse? Antes de eu mostrar o primeiro texto que já está aqui preparadíssimo aqui no capítulo 1, que eu vou ler já, mas antes de eu mostrar esse texto, eu queria só chamar a sua atenção para algumas informações importantes da Bíblia, para você ter uma ideia do que se trata esta nova série. A Bíblia Sagrada tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas, num período aproximado de 1.600 anos. A Bíblia Sagrada foi escrita em 3 idiomas originais, na língua hebraica, na língua aramaica e na língua grega. Outra informação importante é que este livro sagrado, ele foi organizado em capítulos e versículos. Capítulo é o número grande, versículo é o número pequeno. Também, esse livro tem 2 grandes partes, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Só que tem uma informação interessante que eu preciso acrescentar para você. A Bíblia Sagrada está subdividida, e essa subdivisão é que vai ajudar a entender essa série. Ela está subdividida em 5 partes. São elas: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Essas são as 5 subdivisões da Bíblia. E das 5, uma delas é a parte mais difícil de entender, que é justamente a profecia. E dentro da profecia, 2 livros se destacam. São eles Daniel e Apocalipse. E por serem mais difíceis, pelo fato de terem sido escritos numa linguagem simbólica, profética, usando símbolos, então as pessoas às vezes não conseguem estudá-los ou não conseguem entendê-los. É por isso que, a partir de hoje, no Arena, nós vamos apresentar para você justamente esse curso, né? Apocalipse, Revelações de Esperança, e o tema de hoje, você já sabe, é justamente revelação, que é o tema número 1. Para que a revelação fique cada vez mais clara, existe uma regrinha no estudo da profecia que eu vou passar para você. Mas antes da regrinha, veja o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e versículo 3. O versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Você percebeu que a primeira palavra do livro do Apocalipse é revelação. É curioso isso. Então está mostrando que essa revelação, ela chegou até nós de uma maneira muito surpreendente e curiosa. Conforme eu acabei de ler, diz assim, ó, anota aí, pega uma caneta, ou pega o teu celular, ou pega o teu iPad, ou o teu computador, anota aí. Foi assim, ó, Deus revelou o Apocalipse a Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a João, e João revelou a nós. Essa é a sequência apresentada no livro do Apocalipse. Vou repetir, de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo, do anjo para João e de João para nós. E de nós apresentamos para os outros, uns aos outros. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso, louvado seja Deus. O versículo 3, Apocalipse 1, verso 3, fala assim:
É um texto chave para esse curso. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, esse texto, verso 3, nos mostra o segredo da felicidade plena. A felicidade plena vem quando você passa a conhecer o passado, o presente e o futuro. De onde você veio, o que você faz aqui e para onde você vai. Quando esse assunto está claro na sua mente, com certeza você tem segurança e você vai ter uma felicidade plena, mesmo estando diante de um quadro de um grande conflito entre o bem e o mal. O problema é que as pessoas não têm conhecimento de onde vieram, não sabem por que estão aqui e não sabem para onde irão depois. E essa falta de conhecimento produz na pessoa uma insegurança. E essa insegurança leva as pessoas a criarem filosofias, ideologias, elas buscam conceitos, criam preconceitos e elas acabam então buscando outras divindades, outros deuses que não são verdadeiros. Essa atitude de buscar alguma coisa fora da Bíblia é justamente pelo fato de não compreender o que a palavra de Deus diz sobre o antes, o durante e o depois. E o Apocalipse fala assim: bem-aventurados aqueles que leem esse livro e aqueles que ouvem as palavras da profecia do Apocalipse e guardam. Guardar quer dizer obedecer às coisas escritas aqui, porque o tempo está próximo. Que tempo está próximo? É o tempo da volta de Jesus. Sabia? Jesus vai voltar. Em breve ele voltará. E é por isso que é importante ler, ouvir e praticar os ensinamentos da palavra de Deus, especificamente nesse caso do Apocalipse. Amém? Bom, temos então essa base maravilhosa para o curso de hoje, o tema de hoje. Agora, para você entender realmente o Apocalipse, os capítulos, as profecias, as revelações, você precisa ter um entendimento sobre a tabelinha de conversão profética. Essa tabelinha de conversão profética é quando a gente seleciona as principais palavras que aparecem no Apocalipse e em Daniel e buscamos na Bíblia o significado delas. Eu vou mencionar algumas delas e você vai me acompanhando com a sua Bíblia, você pode abrir a Bíblia, se não der tempo você pode gravar ou você pode, quem sabe, anotar rapidamente e aí você depois com calma poderá gastar mais tempo lendo, meditando em cada detalhe. Eu vou mencionar para você aqui algumas palavras-chave que são fundamentais para o nosso curso. Falando só do Apocalipse, claro. Uma palavra é animal. Dentro do Apocalipse tem muitos animais, em Daniel também. Você vai encontrar leão, urso, leopardo, um dragão, um cordeiro, vai encontrar cavalos, vai encontrar rãs, vai encontrar cobra. O Apocalipse é um zoológico, entendeu? Tem tudo aqui dentro. Então, nós precisamos saber o que significa animal. Quando o profeta usou a palavra animal, ou a palavra besta, ou a palavra dragão, ou a palavra cordeiro, ou a palavra leão ou urso, ou seja, quando ele usou alguma palavra para se referir a um animal, ele se referia a quê ou a quem? É isso que a gente tem que saber. Outra palavra muito comum no Apocalipse e em Daniel é a palavra água. A besta saiu do mar, entendeu? O rio foi atrás da mulher, essas coisas. Então, nós temos que saber o que significa água no Apocalipse. E além disso, temos que saber o que significa mulher, o que significa cauda, o que significa um dia, o que significa ventos, cordeiro, dragão, estrelas, chifres e tempos. São algumas das principais palavras que aparecem no Apocalipse e em Daniel. Quando você descobrir o significado dessas palavras, com certeza as profecias serão desvendadas. E aí faz jus ao tema dessa nova temporada, que é Apocalipse, revelações de esperança. Eu vou te mostrar alguns desses significados para você ter uma ideia de que a própria Bíblia explica a si mesma. E aqui temos que tomar bastante cuidado, porque por aí muitas pessoas falam do Apocalipse. Fizeram até novelas sobre Apocalipse. Não só agora, mas já fizeram em outros tempos. Filmes, etc. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não seguem a regra básica, o princípio básico da palavra de Deus e da interpretação bíblica para, então, poder explicar o conteúdo. Por exemplo, o que significa animal nas profecias de Daniel e Apocalipse? Eu vou lhe mostrar. Olha aqui, vou abrir a Bíblia agora em Daniel, e a gente está abrindo a Bíblia mesmo, não tem a folhinha já dobradinha para ir já lá direto, é aqui mesmo, olha aqui, ó. Daniel 7, verso 17 e verso 24, fala assim, 7:17, está bem aqui. Estes grandes animais, que são 4,
são 4 reis que se levantarão da terra. Ouviu? Esses animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Portanto, animal aqui significa rei. São 4 animais em Daniel 7, são 4 reis. Cada animal significa um rei. Mas o verso 24 diz também que esses animais podem significar reinos. Então, animal nas profecias do Apocalipse e Daniel significam reis ou reinos. Entendeu? Reis ou reinos. Tá claro, né? E você viu a própria Bíblia mostrando pra gente. Não é maravilhoso isso? Agora vamos a uma outra palavra. A palavra água. A palavra água significa outra coisa. Veja só, Apocalipse, capítulo 17, está bem aqui, versículo 15. Olha que texto fantástico. 17 de Apocalipse, versículo 15, que diz exatamente assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Uau! Como é clara a Bíblia? Então você viu, animal significa rei ou reino e água significa povos, pessoas. Impressionante, né? Água, povos, pessoas. Mar, água, povos, pessoas. Igual. Tudo ok? Agora vamos para uma terceira palavra, que é a palavra mulher, que acabei de falar. Mulher. No Apocalipse nós encontramos a palavra mulher. Uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés, uma coroa na cabeça, 12 estrelas e tal. E Apocalipse 17 fala de uma prostituta, etc. e tal. Então, o que significa mulher na profecia do Apocalipse e de Daniel? Bom, se a gente for para Efésios, capítulo 5, versículo 23, nós temos a resposta. Veja o que diz aqui, Efésios, capítulo 5, versículo 23. Está bem aqui, 5, 23. Esse texto é muito importante porque ele nos faz entender algo extremamente importante para essa sequência. O verso 23 fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Que tal? Tá claro? Assim como o marido é o cabeça da mulher, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, igreja, ou melhor, mulher, significa igreja. Aí, se você quer ampliar esse entendimento, você vai para Apocalipse 21, de 1 a 5, e você vai ver que o Apocalipse mostra Jesus voltando e a cidade santa descendo a essa terra. E a Bíblia diz que Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva. É uma linguagem assim, mostrando que a mulher no Apocalipse e em Daniel é um símbolo da igreja. Está bem? Está claro? Existem outras palavras que são importantes. Por exemplo, cauda. Cauda no sentido de rabo, né? Cauda. A Bíblia fala que o dragão arrastou 1/3 das estrelas dos céus com a sua cauda. O que significa cauda? De acordo com Isaías 9,15, cauda significa falso profeta, falsidade, mentira e engano. É isso que significa cauda. Isaías 9,15 fala sobre isso. Eu vou só mencionando para ganharmos tempo. Por exemplo, um dia profético equivale a quanto tempo? De acordo com Ezequiel 4, versículos 6 e 7, e de acordo com Números 14, 34, então nós sabemos que um dia significa um ano. Um dia profético equivale a um ano literal. Eu ouvi algumas pessoas falarem por aí que um dia profético poderia significar 1000 anos. Não é verdade. Nunca foi. O detalhe é o seguinte, é que algumas pessoas pegam um texto de Pedro, que fala que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia, e acham que isso seria uma regra. Não, esse texto de Pedro não significa e não fala que profeticamente um dia significa 1000 anos. Ele está dizendo que Deus é tão poderoso, que para Deus 1000 anos é como um dia, ou um dia como 1000 anos. Porque Deus não está preso a esse tipo de tempo que nós estamos. E a forma de Deus ser e agir não é como a nossa. Agora, profeticamente falando, um dia significa um ano, um dia profético, um ano literal. Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, 34. Está bem? Uma outra palavra que aparece com muita frequência no Apocalipse é a palavra dragão. Dragão, de acordo com Apocalipse 12, verso 9, significa Satanás, diabo. Outra palavra é a palavra cordeiro. E cordeiro, de acordo com João 1, 29, significa Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra palavra que vale a pena a gente destacar aqui é a palavra estrelas, porque a mulher tinha uma coroa na cabeça com 12 estrelas.
E estrelas, de acordo com Apocalipse 12, verso 4 e Daniel 12, verso 3, significa mensageiros. Em um contexto pode significar anjos, em outro contexto pode significar pregadores do evangelho. Resumindo os dois, pode ser assim, mensageiros. Portanto, estrelas significam mensageiros. Outra palavra-chave que a gente tem que destacar aqui é a palavra ventos. Apocalipse 7 fala que os anjos estão segurando os ventos. Ventos, na profecia, de acordo com Jeremias 51, de 1 a 5, significa guerras, destruição, conflitos, problemas e batalhas. Uma outra palavra que aparece com muita frequência é a palavra tempos, porque diz que a igreja seria perseguida por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, tempos, na profecia, de acordo com Daniel 11, verso 13, significa anos. Portanto, um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, 3 tempos, 3 anos, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Você viu que interessante estudar a profecia? Você viu como não é tão difícil assim conhecer e analisar isso? Agora, tem uma outra palavra que eu queria apresentar a vocês, é a palavra chifres, porque a Bíblia fala que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e fala também que o bode tinha um chifre só, mas o carneiro tinha 2. Então, a palavra chifre, nas profecias apocalípticas e de Daniel, significam 3 coisas. Significa poder, significa rei e significa reino, de acordo com Apocalipse 17, versículo 12. Ok? Então, repito, chifres quer dizer poder, rei ou reino, nas profecias do Apocalipse e também de Daniel. Então, agora nós temos aí, basicamente, a tabelinha de conversão profética bem clara diante de nós. Com esse conhecimento, com essa explicação toda, nós temos agora bagagem suficiente, material suficiente para começar a compreender as revelações, que é o tema do programa de hoje. Então Deus, Ele quer fazer revelações a você, revelações a mim, através do Apocalipse. Lembre-se que a palavra Apocalipse significa revelação. E qual é a grande revelação do Apocalipse? Se a gente pudesse resumir o Apocalipse, nós poderíamos resumir em qual revelação? Aqui nós queremos explicar, aqui nós queremos nos concentrar, para que você entenda a razão principal dessa nova temporada. O tema de hoje é revelação. Qual é a grande revelação do Apocalipse? É aqui que eu gostaria da sua atenção. Por isso, minha irmã, meu irmão, meu amigo, eu queria que você agora parasse tudo o que você está fazendo. Você está na igreja, você está numa classe bíblica, você está num pequeno grupo, você está no estudo bíblico, você está em casa, está no quarto, está na sala, está na cozinha, ou quem sabe você está no escritório, ou no hospital, ou numa penitenciária, ou você está num ambiente totalmente diferente, você pode estar num hotel, em qualquer outro ambiente, e você está assistindo a Arena. Ok? Então é com você que eu quero falar. Presta bem atenção, porque eu vou lhe mostrar agora qual é a grande revelação do livro do Apocalipse. A grande revelação passa por 3 aspectos, mas nós vamos destacar o principal. Os 3 aspectos são: o homem foi criado perfeito, mas pecou e se afastou de Deus. Ok? O aspecto número 2, Deus enviou Jesus aqui para morrer na cruz e nos resgatar, nos salvar. Ok? Aspecto número 3, Jesus vai voltar para buscar os seus filhos que aceitaram a Ele como Salvador pessoal e levar os seus filhos para o reino dos céus. São os 3 grandes destaques do livro do Apocalipse. Só que nesse processo de resgate, de salvação, há um grande conflito entre o bem e o mal, porque Deus quer resgatar você e levar você para o céu. E o diabo não quer que você seja salvo. Então ele vai lutar para impedir a sua salvação. É justamente aí que está o quadro bíblico do grande conflito. Mas, dos 3 pontos que eu mencionei, mostrando a grande revelação do Apocalipse, eu queria destacar Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Esse texto aqui é muito importante. Apocalipse, está bem aqui, capítulo 1 e o versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Interessante, não? O texto bíblico é claro, quando ele mostra exatamente
o resumo do Apocalipse, a grande revelação do Apocalipse. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens, todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Resumindo, o Apocalipse fala da volta de Jesus. O Apocalipse fala que Jesus em breve voltará. O Apocalipse mostra que o grande conflito vai acabar. O Apocalipse mostra que o inimigo já foi derrotado e vai ser derrotado outra vez. O Apocalipse mostra que a salvação que Jesus nos trouxe na cruz foi suficiente para nos resgatar. O Apocalipse então destaca que nesse processo de preparação para o céu haverá sempre uma luta entre o bem e o mal, porém a salvação está garantida. E é por isso que o grande tema do Apocalipse é a volta de Jesus. Gostou? Então diga amém. Vai, diga amém. Quero ver essa igreja falar amém. Vai, todo mundo, fala amém. Aí, muito bem, amém. Essa é a grande revelação do Apocalipse. Jesus em breve voltará. Jesus em breve voltará. Jesus em breve voltará. Eu creio, você crê, nós cremos e por isso temos que nos preparar para esse grande dia. A palavra de Deus continua nos ensinando sobre esse grande tema do Apocalipse, a grande revelação do Apocalipse. É a volta de Jesus. Agora, eu tenho algumas perguntas a lhe fazer e algumas considerações também a fazer. A pergunta que eu quero fazer a você é tão importante que eu vou convidar você para sentar comigo no meu sofá, para a gente conversar sobre essa pergunta que eu quero lhe fazer. Então, por favor, chega mais perto. Pode chegar. Vamos sentar aqui no meu sofá e vamos conversar um pouco sobre essa pergunta que eu tenho a lhe fazer, já que o tema principal, a revelação principal do Apocalipse é a volta de Jesus. Então, meu amigo e minha amiga, pode chegar mais perto. Aí, vem mais perto. Você está em casa? Pega a sua cadeira, vai lá, pega a cadeira, põe a cadeira pertinho da televisão, colocou? Bem pertinho da televisão. E aí você senta nela, bem pertinho aqui de mim, que eu quero falar com você. Se você não está na cadeira, está no sofá, puxa o sofá. Se for preciso, puxa a cama, não tem problema. Chega mais perto. E você que está na igreja, vendo num telão ou numa tela menor, agora, por favor, se ajeita aí na poltrona, aí na cadeira, aí no banco, respira fundo. Porque agora nós vamos conversar, é a hora do chega mais perto que eu quero falar com você. Apocalipse 1, verso 7, diz que Jesus em breve voltará. A pergunta é, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Você iria para o céu ou não? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua comunhão com Deus? Como está o estudo da Bíblia? Como vai os momentos de oração? Como estão os seus momentos de oração? Você tem andado com Jesus? Tem sido fiel a Ele? Então, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Para o mundo do cinema e para o mundo científico, para esse mundo secular, eles falam muito de um asteroide, eles falam muito de uma catástrofe termonuclear, eles falam muito baseado naquele filme Independence Day, eles falam de que algo assim catastrófico vai acontecer, que o mundo vai explodir, que não sei o quê, e põe um medo danado nas pessoas sobre o tal do Apocalipse. Isso não é verdade. O Apocalipse não é assim. O Apocalipse mostra uma revelação, o Apocalipse mostra um Deus de amor, o Apocalipse mostra que Jesus venceu Satanás na cruz, o Apocalipse mostra que no grande conflito você já é mais que vencedor através de Jesus, o Apocalipse revela que Jesus em breve voltará. O Apocalipse não é um livro de medo, de tragédia, de complicações, o Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de paz, é um livro de resgate, é um livro de salvação, é um livro de amor, é um livro de Deus, é um livro que pode conduzir você à vida eterna. Por isso o nosso curso chama Revelações do Apocalipse. Aqui diz assim, Revelações de Esperança. Esse é o curso que estamos fazendo. Isso aqui está à sua disposição. Você sabe, nós temos um site, apocalipse.com. Você pode entrar nesse site, apocalipse.com, e você vai encontrar esse material para você estudar, para você aprender, para você crescer. Nós temos não somente esse curso, nós temos o DVD Verdade, a Verdade, que também fala do Apocalipse. É um conjunto de coisas. O nosso grande objetivo é que você se prepare, é que você conheça melhor essa revelação, é que você conheça melhor o plano da salvação. E o Apocalipse não é para colocar medo em você, é para tirar o seu medo. O Apocalipse é para abrir os seus olhos, é para levar você a conhecer Jesus, amar Jesus e se preparar para a volta de Jesus. E aí? A pergunta é,
Você crê na volta de Jesus? Se você crê, levanta a mão. Levanta a mão. Pastor, eu creio na volta de Jesus. Amém? Muito bem, eu também creio. A pergunta agora é a seguinte: você quer se preparar para a volta de Jesus? Se você quer se preparar para a volta de Jesus, levanta a mão também. Pastor, eu quero, vou levantar minhas duas mãos. Levante as duas mãos. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Muito bem. Terceira pergunta: você quer fazer o curso bíblico do Apocalipse? Você quer saber as revelações de esperança, Apocalipse, revelações de esperança? Você quer continuar aqui toda semana estudando conosco? Levante a sua mão. Muito bem, parabéns. Então agora nós vamos nos preparar para a oração. E vamos colocar a sua vida e da sua família nas mãos de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse primeiro programa dessa série Apocalipse, Revelações e Esperança. Entregamos em Tuas mãos cada telespectador, cada ouvinte da rádio, cada internauta. Entregamos em Tuas mãos cada pessoa que está nessa igreja, que está nessa classe bíblica, que está agora estudando a Bíblia conosco. Que a Tua mão, Senhor, seja colocada sobre essa pessoa. E que se cumpra em nós a Tua palavra que diz: bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e que obedecem às palavras desta profecia. Que assim seja com este homem, com essa mulher e com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.